Na vitória, ergue-se a cabeça tanto quanto na derrota. Sabe, essa frase é forte, né? E é exatamente essa filosofia que a gente vai mergulhar hoje. Uma ideia que vem, olha só, do coração de uma das maiores rivalidades do nosso futebol, mas que no fundo vale para muito além do campo. Vamos lá. De um lado, a gente tem o Corinthians, o famoso time do povo. E do outro, o São Paulo, o time do Morumbi. Cara, quando esses dois se encontram, a cidade de São Paulo simplesmente para. Não é só um jogo, sabe? É uma verdadeira batalha de identidades. Uma coisa que mexe com as paixões há muito, muito tempo. Bom, o que a gente vai ver aqui é um retrato bem íntimo daquela tensão, daquela ansiedade de um torcedor momentos antes do jogo começar. Qual será que é a mentalidade nessa hora, hein? 25 minutos. É isso aí. Era exatamente o tempo que faltava para o jogo começar quando o texto que a gente está analisando foi escrito. Ou seja, isso aqui não é uma análise de cabeça fria feita dias depois, não. É um desabafo, cru, sabe? Em tempo real. A pessoa estava ali, no olho do furacão emocional que é a espera por um clássico. Então bora lá. Vamos tentar entrar na cabeça desse torcedor. O que será que estava passando ali naquele momento? Se preparem porque é uma verdadeira montanha-russa de emoções. E a primeira coisa que bate é frustração. Pura frustração. E não é algo vago, não. A pessoa olha para os fatos, para os números, olha só a tabela. 14º lugar, só 42 pontos. Poxa, para um clube do tamanho do Corinthians, essa posição é, para dizer o mínimo, bem decepcionante, né? Era para ser melhor. Essa frase, ela é curta, mas carrega o peso de uma temporada inteira de esperança que foi por água abaixo. É o som da decepção, sabe? Aquele sentimento de que o time podia muito mais, que o potencial foi jogado fora. E o jeito que a pessoa descreve a causa dessa decepção é até poético. Pontos que escaparam por entre os dedos. Não foi tipo um desastre só, um jogo ruim. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, sabe? Uma série de empates, de derrotas em jogos que, poxa, era para ter ganhado. Tá, mas e aí? De quem é a culpa? Para o autor do texto, o alvo é bem claro: a gestão do clube. E ele manda uma crítica cheia, mas cheia de ironia, dizendo que os diretores se esforçaram bastante para conseguir esse feito. É aquele jeito bem ácido de dizer que o fracasso não foi um acidente, né? Foi, na verdade, o resultado de um monte de decisão ruim. Mas aí, no meio dessa frustração toda, alguma coisa muda. O foco sai da crítica, da corneta, e vai para uma reflexão muito maior. Afinal, o que realmente significa ser um torcedor? É uma escolha, sabe? Uma decisão consciente. A pessoa resolve deixar a análise fria, a decepção, tudo de lado. Nas palavras dela, deixemos isso de lado e vamos torcer pelo nosso timão. É a paixão passando por cima da razão. O amor pelo clube falando muito mais alto. E essa decisão ganha um peso ainda maior por causa do contexto. O jogo estava rolando bem no dia da consciência negra. E o autor aproveita essa data, que é super simbólica, para fazer um apelo, que a rivalidade fique só dentro de campo. E que nas arquibancadas o que reine seja a paz. Ele está conectando o futebol a uma ideia muito maior, a uma ideia de respeito. E a partir daí, a pessoa meio que define um código de conduta do torcedor. Primeiro, apoiar empate sempre. Segundo, torcer para ganhar, claro. Mas o ponto principal é o terceiro. Se perder, se vier a derrota, é erguer a cabeça. E por fim, não importa o que aconteça, seguir em frente, continuar. Isso é resiliência pura. E essa frase é o coração de tudo isso. Torcer pela vitória e, na derrota, erguer a cabeça e continuar. É sobre querer ganhar, sim, mas, acima de tudo, é sobre manter a dignidade quando as coisas dão errado. Uma lição que, vamos combinar, vai muito além do resultado do jogo. Bom, depois de toda essa filosofia, a gente volta para o campo. Com tudo isso na cabeça, qual será que é o palpite dessa pessoa para o jogo que está prestes a começar? E aqui que tá a beleza de ser torcedor, né? Porque apesar da campanha ruim, da frustração toda, de todas as críticas, a esperança não só sobrevive, como ela floresce e vira uma previsão super ousada, cheia de fé. 3-0. Simples assim. Sem nem piscar, a pessoa crava uma vitória daquelas categórica para o clube do Parque São Jorge. É a prova final de que no coração do torcedor de verdade, a fé, a esperança, elas sempre vão ganhar da frieza dos números e da realidade. E tudo isso leva a gente para a pergunta final. O que é que define um verdadeiro torcedor? É essa esperança teimosa que se renova a cada jogo, não importa o que aconteça? Ou será que é a busca sem fim pelo resultado, pela vitória a qualquer preço? Fica aí a reflexão.